Você gosta de ser um homem, uma mulher bem tratado. Você não vai procurar pessoas que te agridem, pessoas que fazem mal para você, não é? Não, William, não vou. Pois então, as pessoas, elas gostam de ser elogiadas. É muito bom você se sentir amado. É muito bom você se sentir valorizado. Nossa, você faz uma coisa para alguém e essa pessoa reconhece aquilo que você fez. A pessoa reconhece o seu valor. Isso é muito legal. Então, as pessoas, elas gostam de ser bem tratadas, não é assim? E o que acontece? Eu não sei se você já reparou, mas durante a nossa vida, nós somos mais maltratados do que elogiados. Você já percebeu isso? Acontece isso na sua vida? Escreve aí para mim, sim ou não. Você já percebeu que no decorrer da nossa vida, nós somos mais maltratados, mais magoados do que elogiados? E acontece algo muito interessante. Na maioria das vezes, nós somos machucados pelas pessoas mais próximas da gente. Aquelas pessoas que nós mais amamos. Mas o que acontece? Na nossa vida, eu não sei qual é a idade que você tem, mas na nossa vida você vai observar que é mais fácil, sabe, alguém te enganar, é mais fácil alguém te criticar do que te dar um abraço, do que chamar assim, ei, vem cá, o que você está sentindo? Nossa, é bem mais fácil alguém te acusar do que pegar, te chamar assim e falar, o que é que você está precisando? Por que você fez isso errado? Está faltando sabedoria? Eu posso te ajudar. Ah, é difícil, olha, é difícil. É difícil ter alguém assim que possa te ajudar. Geralmente é mais fácil ser enganado, ser maltratado. É mais difícil as pessoas te darem uma palavra de carinho. Não é difícil? E o que acontece na nossa vida? Acontece que às vezes você quer dar o seu melhor. Você quer ser uma boa esposa. Você quer ser uma boa mãe. Você, homem, você se dedica ao trabalho para não faltar nada dentro da sua casa. Você acaba dando o seu melhor. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, você tem que estar ciente de que você vai fazer as coisas, você vai se dedicar, mas você não vai receber um elogio. Na maioria das vezes, você vai colocar a sua atenção, você vai dar o seu amor, você vai gastar a sua energia e você não vai receber um reconhecimento. Você já colocou isso na sua cabeça? Geralmente, a nossa vida ela é assim. William, por que você está me falando isso? Eu estou te falando isso porque eu quero que você compreenda muito bem, eu não sei qual é a idade que você tem. Mas você tem que ter ciência na sua vida que durante toda a sua vida vai ter pessoas para te criticar. Durante toda a sua vida, vai ter pessoas que vão sair da sua vida, às vezes assim, olha, do nada. Eu estou te falando isso porque, quando eu falo do nada, são de várias formas, viu? Às vezes é numa separação, às vezes a pessoa morre. Mas todas as pessoas, elas vão passar por dores terríveis. Elas vão passar. E é muito bom você ter ciência disso que eu estou te falando. Porque se você ter ciência disso que eu estou te falando, você vai compreender que você não nasceu para sofrer. Você pode estar sofrendo, as pessoas elas sofrem, mas você nasceu para outra coisa que não tem relação com o sofrimento. Pode ter dor. Sofrimento é outra coisa. Dor é aquilo que acontece com você, sabe? Sofrimento é você carregar aquilo que aconteceu com você.
Então você vai perceber que geralmente as pessoas elas tratam a gente de uma forma que não deveriam tratar. E às vezes nós também tratamos os outros assim. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Você pode perceber que na maioria das vezes as pessoas elas vão lembrar de você, vai ser pelos seus defeitos. Você pode observar na sua vida, dentro da tua casa mesmo, seu marido, seu filho, isso é normal ver isso dentro de casa. A pessoa ela lembra, às vezes tira brincadeira de coisas erradas que você fez, às vezes briga por coisas erradas que você fez, mas não reconhece algo bom que você faz todo o tempo. Às vezes você faz várias vezes. O dia que você falhar uma vez, você vai ser lembrada por esse dia que você falhar. Geralmente as pessoas vão se lembrar da gente pelas nossas falhas, mas é difícil as pessoas se lembrarem das nossas qualidades. Você tem que se acostumar com isso daí. Olha, sabe o que acontece? Deixa eu te explicar algo relacionado a isso. William, você está falando aí a minha vida. Pois então. E por que eu me sinto assim, William, quando as pessoas elas não me elogiam, elas criticam, trazem problema para a minha vida? Por que eu me sinto dessa forma? Entenda isso. O ser humano, ele sempre vai fugir da dor. Sempre. Coloca isso na sua cabeça. Todo ser humano, ele vai fugir da dor em busca do prazer. Sempre vai ser assim. As pessoas elas não gostam de sentir dor, de ter sofrimento. Então todo ser humano foge da dor, foge daquilo que possa trazer mal para ela. É por isso que a pessoa fica triste, fica deprimida, porque ela não quer viver aquilo ali. Eu estou falando tudo isso para você porque é inevitável uma pessoa sentir dor. Ou por traição, ou por ser enganada, ou por causa de uma palavra, por causa de um comportamento que às vezes as pessoas têm com a gente. Então, durante a sua vida, você tem que colocar isso na sua cabeça. Que sempre vai ter esses momentos e todas as pessoas sofrem. Tem um versículo na palavra de Deus, o menor versículo da Bíblia. Está escrito assim: Jesus chorou. Até Jesus chorou. Até Jesus sofreu. Não estou falando sofreu na cruz, não. Estou falando sofrimento emocional. Até Jesus chorou. Eu estou te falando isso por quê? Porque quando a vida ela te machuca demais, tem pessoas que sofrem demais nas suas vidas. Demais, demais, demais. Tem gente que é traída uma semana, troca de pessoa, ela é traída novamente, o outro é enganado, aí depois morre alguém da família. Nossa, que terrível. E quando a pessoa ela não compreende isso, ela destrói o seu propósito. Ela destrói a sua vida, aquilo que ela nasceu para fazer por causa de uma dor. Então, quando a vida ela te machuca demais, você precisa compreender isso que eu vou te falar. Porque isso precisa te libertar. Se você está passando por nesse momento agora na sua vida, com problemas no seu relacionamento, na sua vida, falta de dinheiro, falta de propósito, sabe? Você não consegue ver clareza na sua vida. Você não consegue ter vontade de se levantar da cama. Você não sabe nem por que é que você trabalha. William, eu só trabalho para pagar a conta. Então você não tem propósito na sua vida. Trabalhar para pagar a conta não é propósito de vida. Trabalhar para comprar um carro não é propósito de vida. Uma casa não é propósito de vida. Trabalhar para melhorar a vida da sua família não é propósito de vida. Propósito de vida é aquilo que você nasceu para fazer. E aí quando as pessoas vão te machucando, magoando, principalmente aquelas mais próximas da gente, que são aquelas que às vezes deveriam nos proteger, mas foram as que machucaram, a pessoa às vezes guarda isso, porque ela não compreende o processo das coisas. Eu resolvi fazer essa live para você compreender que
Tem momentos na nossa vida que, se você não compreender o que é o fundo do poço, o que é compreender o que é passar por uma situação difícil, às vezes você vai querer desistir no meio do caminho. Se você não compreender que não vão ser os elogios que você recebe que vão fazer você crescer, se desenvolver, mas são as dificuldades que vão fazer você pensar. Se você não compreender isso que eu estou te falando, a sua vida, toda vez que alguém falar algo para você, toda vez que alguém for te enganar, você vai pegar aquele sofrimento e vai jogar para cima de você e não vai largar mais. E quando tiver 90, 100 anos, eu não sei quanto tempo você vai viver, você vai dizer que a vida que você teve, ela não valeu a pena. Entenda uma coisa, você precisa entender isso que eu estou te falando. As maiores lições que você vai ter na sua vida, elas vão sair de momentos bem difíceis. Teve uma época na minha vida, só para você entender, às vezes você me vê falando aqui, você fala, não, mas William, se você tiver com problemas em relacionamento, dívidas, fala comigo. Fala comigo. Onde tem momentos onde você se sente pequeno, onde tem momentos que você não sabe o que fazer da sua vida, fala comigo. Fala comigo. E você vai entender por que é que eu estou falando isso no final da live. Teve alguns momentos da minha vida, quando chegava final de semana, sexta-feira, pegava o carro, ia para outra cidade, aproveitar o final de semana, sexta, sábado, domingo. Voltava no domingo à tarde e era uma maravilha. Quando você não vai passear todo o tempo, você está em churrascos, você está com amigos. É muito bom isso. Só que o que acontece? A alegria, presta atenção nisso que eu vou te falar. A alegria, momentos de descontração, eles não vão te trazer, na maioria das vezes, sabedoria para a sua vida. Eles não vão agregar valor nenhum a não ser momentos felizes, passageiros. Muito rápido. Eles não trazem sabedoria para você. E sabe o que acontece? Você está em um momento muito bom da sua vida, mas parece que você sempre está procurando algo para se distrair. Procurando algo que faça com que você se sinta feliz. É churrasco, é festa. E eu não tenho nada contra essas coisas, tá? Eu estou te falando a ilusão que as pessoas vão criando nas suas mentes. E a maioria é assim, eu estou aqui para te ajudar a se libertar disso. Você vai perceber que quando está tudo bem no relacionamento, vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Quando está bem no relacionamento, você chega, vocês se encontram, é todo o tempo maravilhoso, mas às vezes vocês não estão conversando aquilo que precisa ser conversado. Quando vem a crise, quando vem o problema real, talvez nesse momento você viveu com alguém 10, 20 anos, esse alguém saiu da sua vida hoje. E você está aí com 35, 40, 50 anos sem saber o que fazer. Talvez você descobriu agora com 40, 50, não sei qual é a sua idade, que você foi traída. Você foi traído. Talvez você descobriu que o seu sócio te enganou, ou alguém te enganou, e você perdeu tudo. Aquilo que você acredita perder tudo,
Foi dinheiro. E você com 40, 50 anos, talvez você pense que a sua vida terminou. Porque 40 anos é muito tempo para uma pessoa não ter nada na vida, não é? Não ter nada. Às vezes ela não está sem emprego. Às vezes ela viveu um relacionamento aí 10, 20, 30 anos com filhos já. Quando tudo isso desmorona, ela vai dizer que ela não tem nada. Ela perdeu muito tempo na vida dela e agora ela não sabe o que fazer. William, eu estou desesperado. Eu estou nessa situação porque eu estou numa solidão. Eu me sinto sozinha. Eu estou do jeito que você falou. Sabe o que acontece? Compreenda isso. Os momentos difíceis na sua vida é que vai fazer você pensar. Os momentos difíceis na sua vida é que vão realmente trazer sabedoria para você. Porque enquanto uma pessoa ela só vive momentos bons, ela não para pensar. Ela não para pensar. Por quê? Porque tá bom, ela não está sentindo dor. E quando ela não sente dor, ela simplesmente vive. A maioria é assim, simplesmente vive. Você acorda, tá tudo bem, seus filhos são educados, nossa, você toma um café, não falta dinheiro também, acorda, tem lá, tem manteiga, pão, queijo coalho, queijo presunto de peru, não falta nada, esse é o café da manhã, tem mel, tem lentilhas, tem... O marido, nossa, o marido é sensacional, a esposa fala educadamente, é uma princesa, e o marido trata como uma rainha a esposa. Como é que você vai parar para pensar nas coisas da vida? Não para. Como é que você vai parar para pensar nas coisas espirituais? Como é que você vai parar para pensar que existe um Criador que te criou e quer você de volta para Ele? Tem gente que nem entendeu isso que eu estou falando aqui agora, né? Mas fica aqui que você vai entender. Como é que a pessoa ela vai compreender que tem algo maior que ela precisa conhecer se ela só está em festa, se a vida dela está tudo bem? Não precisa. Sabe por quê? Porque eu dou conta de fazer tudo na minha vida. Tudo de bom acontece pela força do meu braço. Está faltando dinheiro? Eu vou lá e trago o dinheiro, não tem problema. A mulher está precisando de um elogio? Está aqui um elogio para você. É aniversário, é festa? Vamos fazer festa, que maravilha. Aí quando a pessoa vive dessa forma, geralmente ela não pensa sobre a vida. Geralmente. A maioria não pensa sobre a vida. E quando você perde alguém, quando alguém te machuca, o que acontece? Essa pessoa ela se sente destruída. Quando ela não tem mais nada, ela só tem a vida dela. E ela não sabe como é que ela vai reconstruir tudo. Sabe o que acontece? Eu vim entender isso. Eu já tinha mais de 40 anos. Eu vou te falar agora. Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Quando acontece alguma coisa na nossa vida que é muito triste, é muito doloroso, você vai perceber que nem sempre aquilo que a gente precisa é aquilo que a gente quer. Eu vou te explicar. Nem sempre aquilo que você realmente precisa para a sua vida é aquilo que vai levar você para a sua eternidade. Nem sempre aquilo que você precisa é aquilo que você quer viver nesse momento. William, eu ainda não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou querendo falar que a maior parte das pessoas elas não sabem o que elas precisam para as suas vidas. Elas não sabem o que precisam para a sua alma. Elas não sabem. E o que acontece quando uma pessoa dessa ela não sabe? Acontece que Deus sabe.
E Deus, Ele quer salvar todas as pessoas. É o desejo de Deus. William, eu não entendo Deus porque dizem que Deus tem um plano na minha vida. Então, e a sua vida está completamente destruída? Tá. Esse é o plano de Deus para a minha vida? Não, esses são os seus planos. São os seus. Os planos de Deus é que você volte para Ele, não somente aqui na terra, mas espiritualmente também. Então, o ser humano, ele não gosta de sentir dor. Ele não gosta de passar por experiências que tragam dor para ele. Não gosta. Mas o que acontece? Acontece que, na maioria das vezes, são essas dores, são essas feridas, são esses problemas que às vezes você está lá no fundo do poço, triste. Às vezes querendo desistir, é que você vai lembrar de às vezes conversar com alguém que você não consegue ver e falar assim, meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida nesse momento? Aquela pessoa que eu amo não me quer. Não me quer. O filho que eu dei tanto carinho, o marido não reconhece nada dentro de casa, não ajuda. O marido não me dá atenção, acabou de me trair. A esposa. Às vezes o marido pensa, a esposa, o que é que eu faço? Porque eu trabalho, sou uma pessoa que trabalha, sou uma pessoa direita, mas quando eu chego em casa, é um desespero, porque o meu relacionamento é uma porcaria. O que é que eu faço? Estou devendo, tenho boleto para pagar, emprestei dinheiro com a agiota. Meu Deus, o que é que eu faço? Não tem comida, o que é que eu faço? Nesses momentos terríveis, sabe? É um momento que, às vezes, uma pessoa precisa para refletir sobre a vida dela. Você presta atenção nisso que eu estou te falando. Às vezes, a pessoa ela não compreende por aquilo que ela está passando. Por quê? Porque o ser humano ele não gosta de sofrer. Ele não gosta de sofrer. Só que, geralmente, o ser humano ele não sabe o que é bom para ele. Mas Deus sabe o que é. E às vezes as feridas que você vai tendo no decorrer da sua vida é justamente aquilo que vai fazer você se tornar uma pessoa mais madura, se tornar uma pessoa mais consciente, se tornar uma pessoa que vai voltar para onde você nunca deveria ter saído. Deus. Esses momentos de feridas, essas experiências que a gente vai tendo na vida, você tem que compreender isso daí, porque isso daí não é a sua vida. Isso é uma fase da sua vida, é completamente diferente. William, eu perdi tudo. Tudo o quê? Dinheiro? Eu também já perdi tudo relacionado a dinheiro. Eu lembro que uma vez eu vivia bem e eu perdi tudo relacionado a dinheiro. E uma pessoa chegou para mim e falou, como acontecem as coisas, né, William? Você perdeu tudo. E eu respondi aquilo que eu respondo para você. Não, eu só perdi dinheiro. Só perdi dinheiro. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você vai perceber que durante a sua vida toda, você vai passar por problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais. E você tem que compreender sobre eles, para você entender que isso é uma fase da sua vida e tem como você sair dessa fase. A partir do momento que você vai adquirindo um conhecimento que talvez você não tenha no momento. É por isso que sofre demais, se apegou à dor. Se apegou à dor. Tem alguém aqui que já passou por tudo isso que eu estou te falando? Escreve sim. Eu parei aqui na parte de que a pessoa ela perde tudo, perde namorado, perde marido. O que é que eu faço? O que é que você faz em um momento extremamente difícil da sua vida?
William, eu não tenho como recomeçar do zero a minha vida. Não tenho. Eu já tenho 50 anos, eu não tenho como recomeçar. Eu estou desesperada. Deixa eu te falar aqui algo. Toda vez que você se sentir no fundo do poço mesmo, quando você se sentir muito triste, que não tem mais jeito, grava isso na sua cabeça, coloca uma imagem na sua cabeça de um poço, e nesse fundo do poço, você está lá com um grande problema, não tem mais jeito. No fundo do poço existe uma mola. Uma mola. Sabe por que é bom o fundo do poço? Porque não tem mais para onde você ir. William, por que você está falando assim, meio rindo, com esse arzinho de uma situação extremamente difícil? É porque eu já tive lá. Então, quando eu estou falando para você, eu estou lembrando de mim. Não é de você. Entenda isso. Quando você está passando por uma situação difícil, que você fala assim, eu não tenho como começar a minha vida do zero. Eu quero te explicar que ninguém, grava isso na sua cabeça, se você está pensando em recomeçar a sua vida sentimental, recomeçar a sua vida financeira, sabe o que acontece? Nenhuma pessoa recomeça do zero. Não recomeça. Não tem como você criar nada do zero. Não tem como você desenvolver nada do zero. E por que uma pessoa não tem como recomeçar do zero? Porque você já tem uma bagagem na sua vida. Você já tem as experiências que você viveu. Toda vez que você passar por uma situação difícil e você quiser recomeçar, você pode perceber que quando você quiser recomeçar, quando você for atrás de procurar carinho, quando você for atrás de procurar amor, fala, nossa, eu estou se sentindo amada. Quando você procurar sentir alegria, mesmo depois que quando você está tentando recomeçar, você vai perceber que aquelas feridas, elas machucaram muito. Aquilo que você viveu, aquilo que fizeram com você, aquilo que você está fazendo, machucou muito. Então é normal cair a sua energia. É normal, às vezes, você se sentir um pouco triste. O que não pode acontecer com a sua vida é você se apegar à tristeza, você se apegar à dor. Por quê? Porque a dor não te pertence. E o que me pertence, William? O seu propósito de vida. Aquilo que você nasceu para viver. Aquilo que Deus mandou você fazer aqui na Terra. E sabe o que acontece? Quando você for passar por isso, se você está passando por isso, você precisa entender isso que eu vou te falar agora, se você estiver passando por isso. Porque Deus, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso, e ele sabe que você precisa amadurecer. Deus, ele sabia que eu precisava amadurecer. Então, quando você estiver passando por um momento muito difícil na sua vida, lembra de uma coisa. Você não pode esquecer quem você é. Você não pode esquecer da sua identidade. O problema é que talvez você já esqueceu. Talvez você nunca soube quem você é. E aí você precisa entender isso que eu vou te falar agora. A maioria das pessoas, você tem que entender isso, viu? Estou passando por um momento muito grande, William, de sofrimento. Você precisa entender isso que eu vou te falar. A maioria das pessoas, elas não sabem quem elas são. Quando você não sabe quem você é, você se entrega e sai do seu propósito de vida por qualquer coisa que às vezes acontece na sua vida. Às vezes coisas bobas e às vezes coisas sérias também, mas a pessoa acaba se desviando daquilo que ela nasceu para viver. E eu vou te falar uma coisa. Deus, ele te conhece antes mesmo de você nascer. Então, o que acontece? Eu vim entender isso daqui. E não é bom. Não é bom. Nossa, não é bom, não. Não é bom. Eu não sei se você percebeu, né? Às vezes eu estou falando aqui com você, a minha cabeça está assim, ó. Mas não é que eu estou pensando aqui, é na minha vida. É na minha vida.
E o que é que vale a pena eu falar para você em relação a isso? O que foi que eu entendi? As feridas que a gente carrega na nossa vida, aquilo que as pessoas vão fazendo de te enganar, de te machucar, de não reconhecer, elas só têm uma razão. Uma razão. Presta atenção. Tudo aquilo de ruim que acontece na sua vida só tem uma razão. William, o que é? Mudança de rota. Grava isso na sua cabeça. Mudança de rota. Talvez hoje em dia você não entenda quando alguém fala que Deus tem planos na sua vida. Talvez você não entenda. Por quê? Porque a tua vida está ruim e Deus deseja o mal para você? Parece que sim, porque eu vivo desse jeito. Pois então. Então tem alguma coisa errada. Porque se Deus não quer o nosso mal e a minha vida está muito ruim, a minha mente está ruim. Deixa eu falar uma coisa para você a respeito desse negócio de vida boa, viu? Jesus Cristo, quando esteve aqui, viu, ele não prometeu vida boa para ninguém, não, viu? Tem gente que pensa que, nossa, agora eu aceitei Jesus, a minha vida, você vai ganhar muito dinheiro, Jesus Cristo não prometeu nada disso para ninguém, mas isso é uma outra história. Mas eu estou querendo falar para você que quando nós passamos por esse momento que você acha que você está destruído, só tem um motivo disso acontecer na sua vida, é mudança de rota. Aí foi quando eu comecei a entender por que é que Jesus Cristo vivia falando: convertam-se, convertam-se. Ei, converta-se, converta-se, converta-se. Aí tem gente, às vezes, que ela se ofende com essa palavra. Sabe por quê? Porque, às vezes, ela já foi batizada, ela vai na igreja, e quando alguém fala para ela assim, converta-se, ela se ofende. Por quê? Porque ela sente que a outra pessoa está dizendo que ela não conhece Deus, não conhece Jesus. Aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei assim, mas Jesus Cristo, ele tinha essa intenção de ofender? Não, não é. É que as pessoas, elas não sabem o que significa converter. William, o que significa? Explica para mim. É mudança de rota. É isso que eu estou te falando, só que eu estou te falando as palavras de Jesus Cristo. Converter é o seguinte: você está numa estrada, aqui, olha, você está numa estrada, você olha aí na sua cidade que você vai entender. Você está numa rua principal, você está aqui, olha, você está aqui nessa rua principal. Aí você vai ver que quando você chega aqui, tem uma seta para cá. Então o Detran, aqui em Manaus é o Detran, né? Mas o departamento de trânsito da sua cidade, ele vai colocar uma plaquinha bem aqui do lado dessa estrada, colocando um sinal à esquerda. Então você está de carro, você entende que naquela rua você pode dobrar à esquerda. Não é assim? William, é desse jeito. Pois então, quando você olhar nas placas de trânsito, você vai ver que tem uma placa que ela tem um desenho que ela é uma seta torta. Assim, olha, ela vem assim, e aqui é a ponta da seta. E o que acontece? Às vezes tem uma tarja. Né? Quando tem uma tarja no meio, é porque você não pode fazer isso que ela está dizendo. Mas geralmente, o que acontece? Você vai ver ela... Cadê o meu negócio de desenho aqui? Vou pegar aqui um papel só para você desenhar rapidamente. Eu, para desenhista... Olha, tá vendo que isso aqui é uma seta? Você sabe como é que é o nome dessa seta no departamento de trânsito? Conversão. Converta. O que isso significa? Significa que o departamento de trânsito ele está falando que você pode ir aqui e ali você vai voltar. E o que Jesus Cristo fala quando ele está falando converta-se, converta-se? Ele está falando para a pessoa voltar. William, mas voltar para onde? Para o lugar que você veio, do lugar que você veio. Eu vim de casa, William? Não. Você veio de Deus. Todo ser humano vem de Deus. Então, Jesus Cristo está falando o seguinte, converta-se. O que é converta-se? O que eu estou te falando aqui, mudança de rota. Então, toda vez que você estiver passando por situações difíceis, isso só acontece por um motivo. Mudança de rota. Mudança de rota. E
E por mais que você, às vezes, não queira sentir essas dores, por mais que você queira fugir desses problemas, por mais que você esteja se sentindo depressiva, por mais que você não esteja gostando daquilo que está passando pela sua vida nesse momento, o que está acontecendo com você, por mais que você não queira, faz parte do processo. E se você não entender o processo, você sofre por aquilo que Jesus Cristo falou, falta de conhecimento. Conhecimento da verdade. Quando você está sofrendo, você é uma prisioneira. Prisioneira de quem, William? Dos seus pensamentos. Dos seus pensamentos. Prisioneira dos seus pecados. E o que liberta uma pessoa, William? Só uma coisa. Não é dinheiro que vai te libertar. Não, William, eu me separei, a minha vida, mas se eu tivesse dinheiro, o que você tivesse? Se você tivesse muito dinheiro, você ia fazer o quê? Ia viajar 1 ano, 2 anos, sem parar? E quando você vai dormir? O vazio. O dinheiro não vai resolver o seu problema. Uma nova pessoa no seu relacionamento não vai resolver o seu problema. Enquanto você não entender quem você é. Enquanto você não entender o que foi que você veio fazer aqui. Então, nós já estamos com 1 hora de live. Nossa! Olha, deixa eu falar aqui algo para vocês. Eu tenho algo para falar para você que vai demorar mais ou menos mais 1 hora. Mas eu vou continuar esse assunto. Por quê? Porque eu ia falar agora para você a respeito desse processo. Quando você está sentindo uma dor na sua vida, você vai ter 2 opções. 2 opções. E eu quero falar para você sobre essas 2 opções, mas eu não quero falar de qualquer jeito. Porque quando você está nesse processo de mudança de rota, você vai passar por 2 situações. Por exemplo, a primeira situação, e eu vou te explicar detalhadamente sobre isso. A primeira situação é você aprender com aquilo que te machucou. É você pegar as cicatrizes que você tem, passar remédio nelas e procurar, com o mesmo remédio que te curou, você curar outras pessoas também. Se você não compreende esse primeiro processo, toda vez que aparecer um negócio, toda vez que aparecer uma pessoa, você também vai magoar essa pessoa. Por que isso acontece? Porque uma pessoa machucada, ela machuca outras pessoas. Uma pessoa curada, ela vai curar outras pessoas. E tudo aquilo que você viveu, entenda isso aqui, olha, tudo aquilo que você viveu, toda a experiência que você passou, toda a bagagem que você carrega até hoje, é o que vai ter relação com o seu propósito de vida. E você precisa descobrir isso. Talvez você ainda não esteja entendendo direito isso que eu estou te dizendo, mas você vai entender. O que você não pode é se abandonar. O que não pode acontecer com você é você querer deixar de entender isso que eu estou te dizendo, porque isso é libertador. Quando você está num processo que você entende que você tem que mudar a rota, vai acontecer 2 coisas com você. Ou você pega a bagagem que você já viveu, você pega as cicatrizes que você tem, as feridas que você adquiriu na sua vida, aprende com elas e vai viver o seu propósito de vida, ou você vai viver a segunda opção. A segunda opção é você abraçar essa dor e viver o resto de uma vida na escravidão. Como assim na escravidão? Na escravidão dos seus pensamentos. Toda pessoa que não cumpre o seu propósito de vida, ela não cumpre por causa de uma barreira que tem na vida dela, por causa de uma dor, por causa de um bloqueio. Ela não cumpre porque tem alguma coisa que está impedindo ela. E ela vive na escravidão. Por quê? Porque ela não consegue fazer aquilo que Deus mandou ela fazer. Ela é uma escrava. Ela é uma escrava dos seus pensamentos, ela é escrava do ciúme, ela é escrava de uma traição, ela é escrava de um abuso sexual que ela sofreu. William, mas ela foi abusada, ela é vítima. Você ser vítima não significa que você vai ter que passar o resto da sua vida sendo vitimista.
se vitimizando. Você entende isso? Se você entender isso que eu estou te falando, você vai perceber que ninguém melhor para falar de coisas que libertam do que a pessoa do que as coisas que você já passou na sua vida. Você entende? Então eu quero falar para você quero dar sequência nessa live.